Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Temos vivido aí um dia terrível, né? Já é de conhecimento de todos a catástrofe que aconteceu ali na creche em Blumenau. E muitos me perguntam, mas por que temos que passar por isso? Ou por que essas coisas acontecem logo com criancinhas tão frágeis, inocentes, né? Mas isso não é fato inédito. Isso ao longo dos anos, do tempo, para ser mais exato, já vem acontecendo. Desde quando o faraó baixou uma ordem ali no Egito para que todo primogênito, ou todo aquele que nascesse macho, fosse sacrificado. E nós vemos aí a história de Moisés, que se livrou ali através de uma estratégia da parteira com a sua mãe Joquebede, e ele foi criado pela filha do faraó. Temos também mais à frente Herodes baixando um decreto para que toda criança abaixo de 2 anos fosse assassinada, com medo ali do novo rei, um novo reino ser instaurado, e obrigando Maria e José a fugirem para o Egito. E mais uma vez nós vemos aí tantas catástrofes com crianças inocentes sendo abusadas por pedófilos, sendo vendidas como tráfico humano, seja para o tráfico do sexo, da pedofilia, seja para o tráfico de órgãos humanos, ou seja até mesmo para a criação de pessoas que não conseguem ter filhos. Tantos abusos que nós vemos nas creches, nas escolas. Por que isso acontece? E por que isso vem se intensificando cada vez mais? Será um relaxamento de nós como sociedade? Será o relaxamento das leis? Por que isso acontece? Jesus disse lá em Mateus 24, no versículo 12, é o que nós vamos estudar hoje no nosso devocional. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o versículo que nós vamos aqui estudar. E você que nos acompanha aí nesse canal, é um prazer ter você conosco aqui sempre, compartilhando conosco aqui da Palavra de Deus, e isso é muito bom, nós temos crescido espiritualmente. Você que nos acompanha aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu peço que se inscreva neste canal e acompanhe diariamente esse devocional, e eu acredito que se tem feito a diferença para muitas vidas, pode fazer para você também. E não esqueça de compartilhar com outras pessoas e ficar até o final, onde eu vou orar pela vida de vocês. Então, lá em Mateus, no capítulo 24, 12, Jesus diz o seguinte, vamos a partir do 10 para ser mais exato. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. É o que nós temos sido submetidos agora, ao escândalo. Estamos escandalizados com as coisas que estão acontecendo. Pelo menos aqueles que creem em Deus e têm o amor no coração e não deixou essa chama se apagar. Ficam escandalizados com as obras do mal, com tudo o que está acontecendo. Mas isso Jesus disse que iria acontecer. Então ele continua, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Essa palavra aqui foi escrita 2000 anos atrás. Jesus veio há 2000 anos atrás e parece que ele escreveu ela ontem. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É como dores de parto, e vem se intensificando cada vez mais o aumento da maldade, porque o anticristo, o inimigo de Deus, aquele que se opõe a Cristo, ele já está operando com mais intensidade as forças do mal. E enganarão a muitos, deixarão muitos escandalizados, levantará muitos falsos profetas, e com isso até os eleitos serão enganados.
colocará uma hipnose na cabeça das pessoas, como foi no caso desse rapaz aí que assassinou essas crianças na creche. Eu não tenho a informação completa aqui, mas me parece por causa de um jogo, ele se sentiu perseguido, alguma coisa assim, e o jogo exigia que fosse feito esse sacrifício. Meu Deus, meu Deus. Por isso que nós temos que orar para ter a mente de Cristo, para que a nossa mente seja dominada pelo reino de Deus, pela palavra de Deus e não pelas setas e dardos de Satanás. Poderemos estar sujeitos ao engano se a nossa mente estiver vaga. Por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se encha das coisas do céu, se encha do Espírito Santo. Lá em Efésios 5,18 vai: não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas preencha-se com o Espírito Santo de Deus. E quantas atrocidades são cometidas, primeiro, quando a pessoa não tem um Deus em seu coração, quando a pessoa tem a mente vaga, quando a pessoa está dominada pelo álcool, pela droga. É um campo fértil para Satanás trabalhar na vida dessa pessoa. E olha o conselho também que Paulo nos dá a respeito desse campo onde o inimigo batalha. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 15 em diante, ele fala o seguinte: mas quem é espiritual, ou seja, quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando. Sabe que não se trata tão somente de um distúrbio ou de um desvio de caráter desse rapaz que cometeu isso, mas trata-se de forças malignas que o dominou e o condicionou a fazer isso. Então quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, ou seja, quem tem a mente de Cristo por ninguém é discernido, mas pelo contrário, essa pessoa tem domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Então, é discernido, pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Nós, porém, aqueles que entregaram a vida a Cristo, temos a mente de Cristo. Então, nós temos um autocontrole quando nós temos a mente de Cristo, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus que nos condiciona os frutos do Espírito. E um deles é o domínio próprio. Quando nós temos domínio próprio, nós sabemos como agir, onde agir, como agir, de acordo com a instrução do Espírito. Então, por ver aumentar a iniquidade, ou seja, muitos estão se entregando aí aos prazeres, às coisas do mundo, às tentações do mundo, às provações do mundo, às experiências do mundo, e têm deixado que a maldade domine o seu coração. E quando a maldade domina o coração de uma pessoa, o que ele pode fazer é o mal para as outras, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se eu tenho maldade em meu coração, eu vou ser mal com os outros. Se eu tenho bondade, eu vou ser bom com os outros. E é assim a mente humana. Nós temos que nos preencher daquilo que nos dá prazer espiritual, a presença de Deus. Nos preencher do Espírito Santo de Deus quando ousamos nos declarar cristão. Se a minha mente é de Cristo, glória a Deus. Mas se minha mente não é de Cristo, se minha mente é mundana, meu Deus, quantas trevas seremos. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, querido Deus, Pai Santo, Pai, eu te agradeço por esse dia e peço, Deus, que o Senhor nos fortaleça com o Teu Espírito Santo, trazendo à nossa mente, inculcando na nossa mente a Tua palavra, para que sejamos cheios do poder do Teu Espírito e, através do fruto do Espírito, domínio próprio, termos um autocontrole sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, mas acima de tudo, Deus, exalando a bondade que existe em nós, que foi traga pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu oro pela família dessas crianças que foram vitimizadas aí. Peço, Deus, que o Senhor os console com o Teu Espírito Santo, traga conforto a esses familiares, mas acima de tudo, Deus, traga ao nosso coração a ciência de que somente o Senhor é bom. Deus, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e continue sempre conosco aqui nesses devocionais. Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.